Então, hoje nós estamos no 7º bloco, né? Nós vamos para o versículo 49. Lembra-te da palavra dada ao teu servo, na qual me fizeste esperar. Isto é, a minha consolação na minha aflição, porque a tua palavra me vivificou. Eu vou ler os dois juntos, porque um complementa a ideia do outro. Nós percebemos aqui que, embora o salmista seja um homem fiel, temente, entregue, ele passa por problemas, não é? Porque, olha só, ele espera por alguma coisa que ele está clamando, que ele está pedindo, mas não aconteceu, né? E aí você vê que ninguém na Bíblia tem vida perfeita. Às vezes a nossa fé até por causa da fé, por causa das promessas, por causa do que nós lemos, por causa do que nós ouvimos na reunião, por causa dos testemunhos que nós alegremente assistimos à mudança de vida das pessoas, nós somos induzidos a que não tem problemas. Nós queremos, com a fé, resolver todos os problemas, não para a glória de Deus, mas para ter uma vida que você fala assim, agora minha vida tá boa mesmo, olha só, não passo por nada. Mas me diga, qual é o personagem da Bíblia que teve uma vida perfeita? Uma vida perfeita que eu falo é uma vida sem problemas? Nenhum, né? E pensando, por exemplo, em Lázaro, Marta e Maria, os 3 irmãos que amavam muito Jesus e que nós temos na Bíblia a descrição, a afirmação clara que o Senhor Jesus também amava os 3 irmãos, né? Marta e Maria recebiam Jesus com maior alegria durante todo o ministério de Jesus. A casa dos 3 irmãos estava ali à disposição. Quantas vezes será que o nosso Senhor não dormiu lá? Não encontrou uma cama quentinha, não encontrou a comida, tanto para ele quanto para os discípulos, né? Para a comitiva dele. Isso dava trabalho para as 2 irmãs. Isso dava trabalho para Lázaro manter tanta gente, não é? Porque as mulheres ficavam em casa, o homem que trabalhava, ele era o único ali para manter a casa, né? Mas num determinado momento você vê que Lázaro adoeceu. Nós não sabemos quanto tempo ele ficou com aquela enfermidade, né? Talvez a doença já tivesse estabelecido no corpo dele há alguns meses, e Lázaro estava ali. E o Senhor Jesus não sabia que Lázaro sofria? Sabia, né? Quando a morte começou a se aproximar, assim, nossa, olha, Lázaro está muito doente. Mandou recado para Jesus. Eles conheciam Jesus numa intimidade que a gente não tem nem ideia. Sabe o que é? Você ficar com Jesus ali, ele sentado e todos à volta conversando. Imagina o anoitecer, o amanhecer, servir café e acordar e dormir. Jesus está ali, né? Eles eram amigos, eles eram íntimos. Mas de repente manda-se um recado: olha, Lázaro, amigo do Senhor, tá mal. Eles conheciam o poder de Jesus, eles sabiam que bastava Jesus mandar uma palavra e tudo aquilo acabava, né? Mas eles viram Lázaro ficar cada dia pior. E o próprio Lázaro, imagina, eu tenho um amigo que pode resolver o meu problema. Ele tem tanto poder que se ele falar de lá onde ele estiver, eu fico bom aqui. E nada dessa palavra chegar, nada do socorro chegar. Olha a espera daqueles 3 irmãos. Até que um dia, o que aconteceu? Morreu. Imagina isso. Você vê a pessoa se acabar dia após dia. Até que um dia estava lá o corpo frio de Lázaro na cama. E agora? Tem que sepultar. E Jesus não chegou, né? Então, se nós não soubermos lidar com as imperfeições da vida que nós passamos, com as dores que vêm por causa da aparente demora de Deus, porque eu falo que é aparente, não é?
Para nós parece ser uma demora, para Deus não é. É uma necessidade que nós precisamos nos submeter, que a nossa alma precisa. Quando foi o primeiro recado para Jesus a respeito da enfermidade de Lázaro, o Senhor Jesus disse que o problema não era para a morte. Até quando chegou a notícia da morte, não é para a morte. Tá, então não é para a morte, mas então chega, né? Eu sei que não é, você não fica assim? Senhor, por favor, faça alguma coisa. A tendência do ser humano, da nossa humanidade, próprio de qualquer pessoa, não tem uma pessoa que é mais virtuosa do que a outra, ou mais defeituosa do que a outra. Ninguém gosta de esperar. Principalmente quando há sofrimento, a dor. A dor de Lázaro era física, né? Imagina a dor dele, a gente não sabe qual doença, mas ele sentia a agonia da morte. Não foi uma morte assim, imediata. Não, ele foi adoecendo, talvez febre, talvez tosse, talvez dor no corpo, dor nos ossos, algum órgão que ficou comprometido. Cadê o meu Senhor que não me socorre? Ele falou que vinha, mas não veio. Né? E é o mesmo que a gente tem lido hoje sobre a espera do povo por Moisés. Poxa, Moisés subiu no monte, nada de chegar. Olha só como o ser humano não gosta de esperar. Né? Mas hoje, passa amanhã, passa depois, 10 dias, 20 dias, 30 dias, e a gente aqui. Olha que eles não estavam com uma dor. Eles só estavam à espera. E eles esperavam? Não. Eu gosto muito de ler essas situações onde as pessoas erram, porque é o que Paulo disse lá em Coríntios 10, né? Acho que é 1 Coríntios 10. Tudo que foi escrito por quê? Porque nós fazemos as mesmas coisas que eles. Não é? Nós estamos sujeitos a cometer os mesmos erros. Aquele povo se assentou para comer, para se divertir, para adorar o bezerro. Por quê? Porque eles estavam incomodados com a demora de Moisés. Então, quando o versículo fala aqui, lembra-te da palavra dada ao teu servo, na qual me fizeste esperar, nós temos também esperar pela palavra de Deus em muitos aspectos da nossa vida. Ele não deixa de nos amar quando impõe uma aparente demora. Lázaro ficou ali à espera até morrer. Imagina o coração das duas irmãs. E andar ali no meio daquela cidade carregando o seu morto, enquanto todas as pessoas sabiam, poxa, mas eles não conhecem Jesus ressuscita todos os mortos, ele acaba com todos os velórios, porque onde ele chega ele ressuscita o morto. Ele cura os enfermos, onde ele chega ele cura as pessoas doentes. E ele não veio aqui, justamente agora, ele vem tanto nessa casa, e agora que esse homem estava doente, ele não aparece, não é? Não dá para pensar isso? Aquelas pessoas também pensaram e falaram. Imagina a dor para Marta e Maria, de andar ali carregando o seu irmão, de colocá-lo naquela caverna e deixá-lo lá. E aí quando o Senhor Jesus chega, parece que já passou, agora não, agora a gente não quer mais, já morreu, Senhor. O Senhor foi insensível, o Senhor foi descuidado, o Senhor foi negligente, o Senhor não foi fiel à nossa amizade. É isso que a gente sente quando Deus começa a demorar. É isso que nós sentimos quando um sofrimento grande bate na nossa porta. Vem logo aquela sensação de desamparo, né? Que você não foi socorrida. Eu fui fiel e o Senhor não foi fiel. Por mais que as pessoas não falem isso, mas a sensação é essa. A sensação de espera faz vir para fora tudo que há dentro de nós. Olha a espera que fez em Sara. Ela não suportou. Deita com a minha serva, Abraão, porque esse filho não vai ser de mim. Então, por que nós precisamos, né, de passar por esses processos da demora de Deus? Para que seja revelado realmente o que está dentro de nós. Eu penso que esse seja um dos motivos, né? Não é todo o motivo, mas um dos motivos.
para que nós tenhamos noção do que há dentro de nós. O povo ainda tinha a idolatria dentro de si, a idolatria que eles viram no Egito, a idolatria que eles estavam misturados e influenciados no Egito. E aqueles 40 dias fez vir para fora. Olha quem eles são. Ali era realmente o reflexo do que estava dentro do povo. Aquelas atitudes mostravam o que realmente o povo tinha. Então nós somos o que somos durante as provas. Nós somos o que somos quando o nosso coração está sendo testado. E espera, testa, né? O salmista se apega à palavra. Lembra-te da palavra dada ao teu servo. A gente só consegue esperar quando nós nos apegamos à palavra. Ele usa a palavra. Olha, eu estou aqui segurando essa palavra. Senhor, lembra dessa palavra que eu tenho aqui guardada dentro de mim. A tua palavra tem me sustentado. Há uma crise no mundo, você já deve ter percebido. Há uma crise de desesperança no mundo. As pessoas estão extremamente desesperançadas, não é? Quando acontece, por exemplo, uma corrupção, um governo que cai e é descoberta alguma coisa, uma catástrofe, um assassinato brutal numa escola, um atirador entra e faz, as pessoas estão, sabe, poxa vida, de tempo em tempo está acontecendo isso. Olha como o mundo das pessoas estão sem fé já que há oportunidade de uma vida sem sofrimento. As pessoas estão completamente desesperançadas, que pode ter paz, que pode viver sem depressão. Olha como o mundo se acostumou com a depressão. Pronto, todo mundo tem. Doutor, eu vim aqui, só pode passar um remédio? Não é assim? As pessoas estão acostumadas. Elas escutam isso do médico. Olha, você tem depressão. Tá bom. Vamos testar o remédio? Pronto. Antigamente, lembra, uns 10 anos, como nós tínhamos bem menos casos de pessoas com depressão, era muito raro chegar alguém e falar, olha, fui diagnosticado com depressão. Hoje são assim, é raro quem não tem depressão. Porque todo mundo fala que tem depressão e que foi diagnosticado e que está tomando remédio, né? Porque as pessoas não têm mais essa esperança. E viver sem esperança adoece. Viver sem esperança enfraquece. Viver sem esperança faz a vida ser muito pesada. Imagina, você não ter uma... Não é que a gente vai ter certeza, no caso da fidelidade do marido, mas você esperar o tempo todo que o seu marido vai te trair, que vida é essa? Né? Mas é o que as mulheres passam aí no mundo, não é? A maioria das mulheres vive isso. É aquela quase que, qualquer momento meu casamento acaba, não é assim? Por isso que se criou aquele negócio assim, aquele ditado, é eterno enquanto dura, pode acabar a qualquer momento. Então, as pessoas já se casam esperando. Tem quanto que isso aqui vai durar? Né? Pode ser que dure 1 ano, 2 anos, 5 anos, mas isso é que vai acabar. Algum momento vai acabar. Que difícil é isso, não é? Porque é quase que uma certeza que eu vou ser trocada, que eu vou ser traída, que alguma coisa vai acontecer. Assim caminha o mundo, né? E a gente não consegue viver assim, por exemplo, com respeito à eternidade. Por que normalmente as pessoas ficam endurecidas quando estão perto de partir? Quando elas não têm certeza da salvação ou da eternidade, porque elas acham que a vida acaba aqui, então isso revolta. Poxa, é como aquela crise existencial. Por que as pessoas passam por crise existencial? Porque vem aquela ideia assim, poxa, será que a vida é só isso? Será que nós vamos viver para acabar daqui 50 anos, daqui, né, com 80 anos, tudo acaba, não tem mais nada. A falta de esperança. Só que quem crê em Deus se apega às promessas como salmista e vive essa viva esperança, a esperança que provém da fonte certa, a fonte que é a palavra que contém todas essas promessas. Há vida após a morte e há uma vida que não é eterna só de perpetuidade, mas ela é eterna na sua plenitude, que ela é a melhor vida que se pode ter, né?
Então, há vida eterna, há paz para um coração aflito. Então, por mais que hajam problemas, que hajam incertezas, situações difíceis, há paz, há alegria para a alma. As pessoas pensam já hoje assim, tipo, não existe alegria. A vida é feita só de bons momentos, depois vai passar. Né? Então, ainda que nós venhamos suportar as esperas de Deus e a vida imperfeita, há essa esperança que provém de Deus nos faz ter força. Né? É ela que me faz levantar de manhã e não ficar aflita com o que vai acontecer amanhã. Pode acontecer coisas ruins. Aliás, os noticiários só falam de coisas ruins. Ou você já viu o noticiário abrir com a notícia boa? Hã? Quem aí já assistiu alguma vez um jornal falar, gente, abrimos o jornal, boa noite, olha, o mundo está melhor hoje. Nós já nos acostumamos com isso. A gente liga e vai ter o quê? Só tragédia, só problema, né? Então, imagine uma pessoa sem fé assistindo o jornal. Olha, o jovem matou o seu pai, a facada. Olha, aquele homem, o professor abusou da criança. Imagina, só isso que ela vai receber. Como que ela vai ter esperança? De que há chance para ela ser feliz, para a alma dela ter descanso? Claro que não, num mundo perigoso desse, não é? Então, a nossa esperança vem da palavra. Porque a vida é muito difícil sem... Eu coloquei aqui, né, nos pontos, eu coloquei alguns pontos sobre essa vida que não é perfeita, sobre os momentos de aflições que nós passamos. Coloquei a palavra como remédio, como antídoto contra esses problemas, né, contra toda essa desesperança que existe no mundo. E o que seria, ou como seria a vida sem os problemas? É um outro ponto que eu coloquei. Como que seria? Tira os problemas da nossa vida. Tira agora essa dor que você passa, esse motivo de espera que você passa. Como seria a sua vida? Como seria a minha vida? Será que nós temos estrutura para viver sem problemas? Não temos. Infelizmente nós não temos. Nós não vamos orar, nós não vamos jejuar como convém, nós não vamos ler a palavra, nós não vamos correr para os pés do Senhor Jesus. Isso é um fato. Não vamos. Nós precisamos desses desafios. São esses desafios que é como se fosse assim a agulhinha que arrebenta a bola, sabe? Que incha, porque o homem é dado a soberba, o homem é dado a vaidade, a presunção. É isso que nós somos, só isso. Então, se a gente tira os problemas, nós vamos usar os problemas, né? Se a gente tira, não, porque a gente não tira nada. Se os problemas saem, nós vamos nos afastar de Deus, né? Mas a esperança na palavra, quando nós nos apegamos à palavra, confiamos que a palavra de Deus vai se cumprir, aí vem um outro ponto da meditação, né? Nós estamos no meio das aflições, passando por situações que nos envergonham, que nos entristece, que chateia, que machuca, que faz a gente chorar, mas a palavra nos faz desejar e suspirar pela resposta de Deus, porque a palavra traz a promessa de que isso vai passar. Nós nos apegamos a essas... Hoje eu estou com esse problema, mas amanhã eu vou ter aquilo que eu estou buscando. Isso é maravilhoso. Porque hoje você está com um filho que é incrédulo, mas vem a força que a palavra te dá. Amanhã você vai ter a resposta da oração, você vai viver tudo que você pede hoje. O diabo não pode dar essa esperança, mas a palavra dá. Porque o que nós vivemos hoje é resultado do que nós oramos ontem. E o que nós vamos viver amanhã é resultado do que nós estamos orando hoje. Então, Marta e Maria jamais poderiam imaginar que eles viveriam, depois de ter sepultado Lázaro e de ter chorado o primeiro dia, o segundo dia, imagina as duas em casa chorando. Elas nunca poderiam imaginar que um dia elas iam voltar naquele sepulcro e ver o seu irmão todo enfaixado saindo.
daquela caverna, que eles iriam desenfaixar Lázaro e que iriam para casa com ele. Podia. Criou a imaginação de fé. Elas jamais poderiam imaginar isso. Mas foi o que aconteceu. Então a palavra de Deus nos dá essa possibilidade de vislumbrar um futuro diferente. Isso é maravilhoso. A gente acorda e não acorda triste, porque você pensa, poxa, eu tenho certeza que Deus tem algo especial reservado para mim nesse dia. Porque Ele é o meu Pai, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu amigo, Ele é o meu conselheiro. E esse dia, por mais que você tenha aquela perspectiva de dificuldade, mas aquela certeza que Jesus caminha com você e que Ele vai preparar o melhor, isso é extraordinário. Então a palavra me faz desejar, a mesma palavra que me faz desejar o cumprimento das promessas de Deus é a palavra que vai me dar força para esperar o cumprimento dessa promessa. Porque é muito duro, por exemplo, para um familiar que vê o seu ente querido perdido nos vícios, nas drogas, e ele não tem esperança que vai ter libertação. Imagina ter que viver dia após dia com aquela dor de ver a pessoa se matar, se destruir, não tem esperança que vai mudar. Então essa esperança que a palavra coloca em nós, porque esperança é esperar. Quem tem fé sabe esperar, né? Tem que esperar, porque é óbvio. Deus não trata os seus filhos assim, ó, Senhor, me dá isso. Ele vai lá e dá imediatamente. Não dá, ele jamais vai fazer isso. Mas a palavra vai me dar força para esperar. E para conseguir visualizar aquela pessoa mudada, só a palavra. Quem não crê na palavra não tem isso. A mãe vai ver o filho morrendo, consumindo drogas, e ela não tem isso. Já pensou que dor? Que cruel é isso? Então, Deus nos deu uma necessidade para que nós experimentássemos o consolo. Porque o apegar à palavra é um consolo que a nossa alma tem. Você hoje tem um problema e te conforta se apegar à palavra. Não é o conforto que vem das pessoas, não é o conforto que vem de um livro, não é o conforto que vem de uma esperança qualquer, vazia e infundada como os incrédulos têm. É o conforto que o próprio Espírito Santo dá através da palavra. Você vê um pai incrédulo, mas você ora e aí você vive aquele dia em paz. Eu já falei com o Senhor, já coloquei nas tuas mãos, agora é contigo. Ah, que descanso, não é? Não é mais comigo, é com o Senhor. Pronto. E eu coloquei aqui, bom, nesses 2 versículos eu coloquei mais de 20 observações. Ontem à noite meditando, mas eu vou ver pouca coisa aqui, não vou falar tudo não. A teoria é muito diferente da prática. Uma coisa é uma pessoa jovem falar sobre espera, mas ela é jovem, ela não viveu muitas esperas ainda. Por mais que ela queira pregar sobre espera, a vida ainda foi curta para ela. Né? Não estou falando que as pessoas de mais idade já experimentaram tudo, não. Claro que não. A gente pode viver 100 anos que nós não vamos viver todas as experiências da vida. Mas à medida que nós vamos vivendo, mais experiências nós vamos tendo na caminhada, na jornada com Deus. Então, teoria e prática são bem diferentes. Todos os problemas que nós passamos até hoje foi para que a palavra saísse da teoria e fosse para a prática. Porque é muito diferente uma pessoa que prega algo que ela viveu, que a alma dela aprendeu, do que só simplesmente o que ela leu aqui. É maravilhoso, você lê, você pode passar o conhecimento da palavra e a palavra vai fazer. É uma obra na vida de quem ouve. Mas quando você experimenta, foi o que a gente falou na meditação passada, eu experimentei essa palavra, é real. Eu vou falar com uma convicção diferente. Então, quando nós passamos por aflições, Deus também está imprimindo na nossa alma a capacidade para pregar, porque é o que nós queremos, não é? Nós não queremos pregar o Evangelho? Tem um custo. Pregar o Evangelho tem um custo. Por exemplo, para aquela
menina que foi levada cativa lá para a Síria, né? Aquela menina israelita que foi quando os sírios invadiram uma parte do território da Samaria, houve muitas mortes. Certamente os pais, a família dessa menina deve ter sido massacrada nessa guerra, nesse conflito. Se ela tinha irmãos, os irmãos podem ter sido levados também cativos ou morreram, mas nós temos a descrição que ela ficou sozinha e ela foi levada como escrava. E ela foi parar na casa de quem? Olha só, justamente do seu algoz. Porque quem era Naamã? O general do exército. Quem é que invadiu as terras? Se não foi Naamã, foi sob ordens de Naamã. Imagina você ter que morar e servir quem acabou com a sua vida, acabou com a sua família. Então, quando você pensa que quando Naamã tem lepra, essa menina é capaz de falar do profeta para que Naamã tivesse a chance de ser curado. Gente, isso é a demonstração de um coração que viveu experiência com Deus. Porque se tinha alguém para desejar a morte de Naamã ali, era aquela menina, não é? Por mais que ela não falasse, sabe aquela vingança secreta que as pessoas guardam no peito? Não é? Aquela vingançazinha assim. Essa porra, tá vendo? Porque você faz o que você quer. Você não faz os outros sofrerem. Tadinha, não estava falando dela. Eu não podia falar, né? Você vai pagar. Ainda vou no seu funeral. No seu funeral. Você não matou meus pais? Agora vai morrer sofrendo com essa doença. Mas o que ela fala? Ela fala: se o meu Senhor conhecesse o profeta que habita lá em Israel, ele ia ser curado dessa lepra. Você já parou para pensar que tudo que aconteceu com aquela menina foi para que ela pudesse ser usada naquele momento? Então, ser útil para Deus custa muito. Vai ser um sacrifício. Ser útil para Deus significa, vou até mudar a frase, ser útil para Deus significa se abraçar ao sofrimento. Porque senão, gente, nós só vamos passar teoria para as pessoas. Já pensou o que é? O povo vem carregado de dores, de sofrimento, e um pastor no altar que nunca passou nada começar a falar para as pessoas. Quando nós não vivemos um tipo de dor, nós nos tornamos orgulhosos. Porque tudo sempre deu certo para você. Você acha que é o quê? Porque você arruma uma resposta. Mas é porque eu oro, é porque eu jejuo, é porque eu sou boa. No fundo, é porque eu sou boa. Não é? E aí, um pastor e uma esposa soberbos pregando a palavra. Imagina um Paulo soberbo pregando. Sabe o que a gente teria? Nós faríamos tempo para ler alguma coisa de um Paulo soberbo? Mas de um Paulo quebrado. Que maravilha! Não é? Que extraordinário ler aquelas cartas. Mas porque ele apanhou, porque ele foi prisioneiro, porque ele passou fome, ele passou frio. Custa você produzir um testemunho. Gerar um testemunho dói muito. Dói muito. Mas nós não queremos. Um dia nós não fizemos essa oração. Aí tem que saber esperar. Para sair da teoria, para você passar a vida, passar a prática, passar a verdade para as pessoas, né? E um homem sem a palavra, e eu vou parar, esse aqui é o último ponto que eu vou falar desses dois versículos. Um homem sem a palavra é um homem morto. Porque aqui o salmista fala sobre a vivificação por meio da palavra. Se a palavra de Deus não entrar em nós todos os dias, nós nos tornamos pessoas mortas, sem vida. É a palavra que dá vida. Olha, eu respiro, esse oxigênio entra nos meus pulmões, né? E ele mostra que eu vivo.
Eu estou vivo, porque o morto não respira. Dos testes que se fazia antigamente, para ver se uma pessoa estava morta, eles colocavam a mão assim, para ver se não tem respiração. Né? A mãe, quando tem o seu bebê e cuida do bebê à noite, a mãe está sempre percebendo se o bebê está respirando. É assim. Então, a palavra de Deus é como esse oxigênio que nos faz respirar para continuar vivendo. Ela tem que entrar nos nossos pulmões. Então, o salmista é alguém que tem essa consciência. Eu tenho temor, por exemplo, nós somos batizadas com o Espírito Santo, mas nós precisamos ter consciência da necessidade que nós temos da palavra. O batismo com o Espírito Santo não nos isenta de todos os dias ir na palavra e receber instrução no alimento. Não é porque eu sou batizada com o Espírito Santo que eu não preciso de mais nada. Não nos enganemos com respeito a isso. Nós precisamos. E cada dia eu preciso mais, uma porção maior. Não é assim? Parece que cada dia eu preciso mais de Deus. Cada dia eu dependo mais dele. E a vida acontece. Por que é bom envelhecer? As pessoas vão falar aí fora que é péssimo envelhecer, que é uma tragédia envelhecer. Mas envelhecer vai me fazer cada vez depender mais de Deus, porque minha força vai diminuindo. E quanto mais eu dependo de Deus, melhor fica a minha comunhão com Ele. Quando eu estou aqui no apogeu, quando eu sou jovem, estou só subindo, eu dependo muito de mim. Eu sou muito independente de Deus. Mas quando eu começo a descer, as mais velhas aqui, não sei se já notaram isso, quando as coisas começam a funcionar mal, você tem que colocar o quê? Um recurso extra. Eu preciso mais do Senhor hoje, porque a memória está falhando, Senhor, o corpo não está tão bom. Você vai colocando mais de Deus na sua vida. E aí é o que João Batista falou, menos de mim e mais de Jesus. Importa que ele cresça e que eu diminua. E a velhice não é isso? Nós não vamos nos diminuindo? Diminui até no tamanho, né? Vai ficando pequenininha. Já viu? Vocês já repararam que as pessoas de mais idade, antes elas tinham 1,70 m, mas quando elas morrem com 90 anos, quantos centímetros elas têm? Perde 20, 30 centímetros, vai ficando, né? A mãe, por exemplo, eu me lembro da minha avó era muito alta, forte, e ela foi envelhecendo. Quando eu era mais nova, eu lembro de 14, 15 anos, eu tinha dificuldade de abraçar minha avó. Mas de repente, no final da vida, já com 80 anos, era fácil abraçar minha avó. Porque minha avó foi ficando pequena. E assim são os que já são pequenos, mas você faz como? Não é? Porque essa é a vida. E aí, quanto menos força eu tenho, mais eu dependo da força de Deus. Então envelhecer é bom. Você vai depender de Deus. Né? O 51. Os soberbos zombaram grandemente de mim. Contudo, não me desviei da tua lei. Quem é que zomba da nossa fé? Os soberbos. Quando você vê uma pessoa fazendo pouco de si, escarnecendo, sabe, criticando, você lembra dessa palavra? Quem zomba são os soberbos. E você vê que essa animosidade, hostilidade com as pessoas que são de Deus já começou a existir lá no começo. Olha como Caim tratou Abel. Quem é de Deus vai ser maltratado, não tem como a gente fugir disso. Abel perdeu a vida pelas mãos do irmão. Olha como Ismael tratou Isaac. Tratou muito bem? Esse é meu irmão mais novo. Meu irmão mais novo, deixa eu te ajudar. Já que eu sou um adolescente, você é uma criancinha. Olha como Ismael tratou Isaac. Com desprezo, com zombaria. Né? Mas qual é a resposta que nós devemos dar? Qual a resposta? A resposta de uma pessoa que realmente se converteu. Ela continua fiel à palavra de Deus, independente da forma como as pessoas venham tratá-la. Ela não muda. Mesmo que alguém me trate com desprezo, me afronte,
eu vou continuar apegada aqui, ó. Eu não vou me desviar da palavra por causa disso. Eu não vou me entristecer. Eu não vou deixar o meu coração ficar magoado. Ainda que zombem da minha obediência, às vezes você vai encontrar zombaria até dentro da própria obra de Deus. Você vai encontrar uma pessoa que fala assim: ih, olha só como fulano é bobo. Tá ali. Olha o tanto que fulano trabalha. Às vezes o motivo da zombaria é a forma como a gente trabalha. É a forma como você está derramando a sua vida para Jesus. E o outro vai zombar para ti. Vai fazer pouco. Mas ainda bem que a gente não derrama a nossa vida no altar regional, no altar bispo, no altar igreja, no altar... Eu pelo menos não derramo a minha vida no seu altar. Eu derramo a minha vida no altar do meu Deus. Então, ainda que venham críticas, eu estou servindo a Deus, não estou servindo homens, não estou servindo pessoas, estou servindo a Deus. Claro, eu sirvo pessoas, mas com a consciência que eu faço para Deus. Então, a recompensa não vem das pessoas, né? Então, muitas vezes a injúria, a calúnia, a zombaria vem porque nós obedecemos a palavra. E aquela ali, olha só, ela faz tudo. Não sei, no Brasil fala carola, né? Aquela pessoa que faz tudo certinho, é uma pessoa careta, às vezes até dentro da obra, se sofre bullying, porque a pessoa faz o que é certo. Muita gente não faz o que é certo, e quem faz o que é certo fica ali, oprimido, né? Porque a pessoa não tem o mesmo comportamento da maioria. Nós precisamos estar preparados para isso, porque quando sofrermos um bullying assim, mesmo por pessoas que não deveriam fazer, deveriam ter um comportamento diferente, nós vamos continuar. Eu vou continuar o meu caminho. Eu vou me apegar à palavra, porque ele fala que eu não me desviei, mesmo ridicularizado, mesmo zombado, eu não me desviei. Eu perseverei. Né? O soberbo vai perseverar em ser soberbo, mas o fiel vai perseverar em ser fiel. Né? O 52 fala: lembrei-me dos teus juízos antiguíssimos, ó Senhor, e assim me consolei. Lembrar dos juízos de Deus. Nós precisamos nos lembrar do que aconteceu com Noé. É antiquíssimo, né? Vamos dizer que é antiquíssimo. Quanto tempo que aconteceu o dilúvio? Mas nós precisamos o quê? Nos lembrar que um dia Deus destruiu tudo por causa da desobediência, por causa da carnalidade, porque as pessoas se afastaram dele. Nós precisamos nos lembrar do que aconteceu com Sodoma e Gomorra, que um dia Deus destruiu essa cidade por causa do pecado que se cometia ali. E o pecado de Sodoma e Gomorra não é só o pecado relacionado à promiscuidade, não. Lembra que está escrito lá em Ezequiel? Erra quem prega que era promiscuidade só. Não tinha promiscuidade, mas o problema que Deus colocou ali como mais grave foi a soberba, o egoísmo. Eles tinham muito pão e não socorriam o pobre, não socorriam com aquele pão ninguém que estava em necessidade. Esses foram os piores pecados de Sodoma e Gomorra. As pessoas ficam falando que era porque lá tinha isso, porque lá tinha aquilo, lá tinha aquilo outro. Não é isso não. Tinha isso, mas isso aí vem assim, abaixo. Os principais pecados de Sodoma e Gomorra são cometidos hoje por muitos cristãos, né? A soberba e a ganância de olhar só para si. E outro juízo, né? Da Torre de Babel, você se unir com alguém para fazer o que é mal, Deus vai enviar uma confusão. Cuidado, porque tem um Deus que vê todas as coisas. Não se una com outras pessoas. Isso são juízos, não é? Quais outros juízos? Olha a destruição do templo, olha a destruição de Jerusalém, olha o cativeiro babilônico, olha o cativeiro assírio, né? Falei em ordem trocada, primeiro veio o cativeiro assírio, depois veio o cativeiro babilônico. Isso são juízos. Olha os juízos que têm acontecido no nosso meio. Você pode ter talvez 10, 20 anos caminhando com Jesus. Ao longo desses anos,
Quantas vezes você já viu Deus derramar um juízo sobre alguém, sobre alguma situação? Isso é para a gente ter temor. Então o salmista fala, eu me lembro dos teus juízos. Eu me lembro, né? E ele, no caso, se lembra dos juízos, e além de temor, ele tem o quê? O que ele tem aqui? E assim me consolei. Por quê? Porque ele andava na verdade, ele andava na sinceridade do seu coração, ele andava em fé. Então, eu sei que Deus faz juízo. Eu sei que esse Deus é fiel, é justo, é perfeito, é santo e que ele derrama juízo. Mas ele não vai derramar esse juízo na minha vida, porque eu estou andando em sinceridade diante dele. Quando eu me lembro do que aconteceu lá em Sodoma e Gomorra, eu me consolo, porque eu sei que a minha vida não está como a vida daquele povo de Sodoma e Gomorra para ele derramar juízo, aquele juízo, né? Então é assim, a gente lembra dos juízos, nos dá temor, mas não me causa medo. Ou te causa medo? Então Deus vai me destruir agora. Não, eu lembro, mas eu não sinto esse pavor. Eu sei que não vai vir esse juízo sobre mim. Agora, se a pessoa não anda em retidão diante de Deus, se ela não anda em sinceridade, ela tem que temer e tremer de medo mesmo, né? Se ela está caminhando sozinha, essa palavra a respeito da campanha da Fogueira Santa de Israel é tão maravilhosa, e eu fico trazendo para a minha vida tudo que eu ouço, né? Porque eu sei que as pessoas, nós falamos com o povo e pregamos para as pessoas a respeito do Espírito Santo, né? Se você não tem o Espírito Santo, você vai focar em buscar o Espírito Santo, e muitas vezes as pessoas que têm o Espírito Santo acham que então essa campanha não é para mim, porque eu já tenho o Espírito Santo. Errado, né? Eu não posso nunca me enquadrar assim, eu agora já tenho, já estou de certa forma garantido. Não. Quantas vezes nós, igual aquele povo de Israel, nós não provocamos a ira de Deus? Quantas vezes, quando eu leio que Deus não quis ir com o povo, com receio de ser provocado e de consumir aquele povo, essa palavra me dá muito temor, sabe por quê? Porque nós não somos diferentes daquele povo. A nossa cultura só tem bezerros diferentes, mas também tem bezerros. Muitas vezes nós também nos despimos para adorar os nossos bezerros. Nós também sacrificamos para cultuar aquilo que nós colocamos no lugar de Deus. E isso provoca a sua ira. Será que Deus tem caminhado conosco mesmo? Talvez só tenha um anjo. Talvez ele já deixou de caminhar. E diferente de Moisés, que suplicou a Deus para que não, a gente não vai sair daqui se o Senhor não for conosco. Tem gente que já está caminhando sozinha há muito tempo e não percebeu e nem reclama. E está tudo bem caminhar sozinho. Já está fazendo a obra no automático há muito tempo. Às vezes já não tem mais nem anjo, né? O anjo também já ficou pelo caminho, porque não pode acompanhar. Um comportamento desse, como? Nem a presença de Deus, nem o anjo, nem nada. O meio evangélico hoje, sabe, nós estamos vivendo dias tão assustadores, tão tristes, tão feios, que as pessoas estão se movendo de forma carnal e elas não se incomodam com isso. Deus disse que não vai e tudo bem, mas só não quer ir? Tipo assim, problema do Senhor, não só não quer ir. Parece que Deus é que está perdendo, não somos nós. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. E o versículo de Êxodo 33:3, quando Deus fala, né, que Ele vai mandar, a uma terra que mana leite e mel. Ele vai mandar o anjo. Porque eu não subirei no meio de ti, porquanto este povo é de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Deus se reserva o direito de não ir, porque Ele não quer ser provocado. É como se Ele estivesse falando assim,
quero destruir. E se eu for, eu vou destruir. Então eu não vou. Olha como Deus é. Porque você vê, aqui não há algo específico, pontual, para aquele dia, para aquele tempo. É algo que faz parte da natureza de Deus. Ele é assim. Essa é a forma como Ele age. Essa é a forma como Ele reage. Ele lida conosco de maneira individual. Então, Ele tem caminhado conosco. Ele pode realmente ficar conosco. Ou o que nós fazemos provoca a sua ira. E Ele tem que se afastar. Aqui, sacrifício, nós submetemos o Espírito Santo que habita em nós. Porque hoje essa presença veio para morar em nós. Naquele tempo Deus estava no alto do monte, o monte fumegava. Até hoje tem as marcas naquele monte, porque Deus estava ali, tudo queimado, tudo preto, as pedras, o fogo dele. Ele é esse fogo. O Espírito dele em nós é isso. É a alma se tornar um altar para ele. É um monte Sinai dentro de nós. O que nós temos submetido? A que nós temos submetido o Espírito Santo? Porque às vezes você escuta a palavra e acha que essa palavra, não. Eu tenho Espírito Santo, isso não é para mim, né? Reflita se você não tem caminhado sozinho. O 53 fala: grande indignação se apoderou de mim por causa dos ímpios que abandonam a tua lei. O que nós sentimos quando nós vemos pessoas abandonarem a Deus? A indignação aqui, ele está falando aqui, eu me sinto revoltado quando eu vejo que as pessoas abandonam o Senhor. O que nós sentimos quando as pessoas que estão conhecendo a palavra, elas vêm à igreja, de repente elas se afastam, elas desaparecem? E às vezes para a esposa, para o obreiro, para o pastor, parece que a pessoa se afastou. Poxa, não há aquela preocupação, aquele desejo. Deixa eu visitar, deixa eu fazer uma ligação, deixa eu ir lá fazer uma visita para conversar com essa pessoa, descobrir o que é, o que está acontecendo com ela. Não há isso. Hoje, às vezes, você precisa... Olha, vamos cuidar das pessoas? Obreiro, vamos anotar, vamos andar com um caderninho, vamos anotar o telefone das pessoas para a gente retornar a ligação. Nós recebemos tanta gente pela primeira vez e às vezes as pessoas chegam e vão e ninguém conversou com essas pessoas. E tudo bem, as pessoas, sabe, os obreiros, como se aquilo fosse normal. Se normaliza o que não é normal hoje em dia. Vir para o culto eu já estou lá na reunião, já está bom. Mas ela não serviu a Deus na reunião. Um exemplo, fez um culto para si. Só satisfez a si mesmo. Né? Então, quando você vê que o salmista ficava alarmado, ele ficava, digamos assim, eu estou triste, estou chateado, porque as pessoas não se apegam a ti, elas se afastam da tua lei. Elas conheceram a tua palavra, ouviram a tua palavra, mas abandonaram a ti. Né? Imagina você saber que alguém está caminhando para o inferno, que alguém vai estar exposto à ira de Deus. Não é para a pessoa ficar indiferente. Se há essa indiferença, tem que se rever. Tem que analisar o que está errado dentro de mim. Porque não é normal isso. Não é normal ficar indiferente ao sofrimento das pessoas. Não é normal ficar indiferente às pessoas que estão indo para o inferno. Teve depressão, se suicidou. Normal. Não. Isso deve nos causar dor, sofrimento. E eu estava me lembrando de Paulo, né? Romanos 9, 1, 4 fala assim: em Cristo digo a verdade. Veja bem, Paulo está sempre dizendo a verdade, mas nesse ponto aqui ele reafirma a sua sinceridade, o quanto aquilo era verdadeiro dentro dele. Olha só, em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho à minha consciência no Espírito Santo. Olha só, ele lança mão de Jesus
do Espírito Santo e da sua consciência de que ele está falando a verdade. Vamos ver então o que ele está falando? Porque é algo muito importante. Se alguém chega para mim e fala assim, olha, diante de Deus, diante do Espírito Santo, pela minha consciência, eu falo isso. Você fala, cara, o que essa pessoa vai falar? Não é? Ela vai falar alguma coisa muito séria. Não é? É isso que Paulo está falando. O 2. Que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, das quais é a adoção de filhos, e a glória, e as alianças, e a lei, e o culto, e as promessas. Olha o quanto Paulo sofria pela incredulidade dos seus irmãos, os judeus. E ele fala, tem uma outra passagem que ele fala também, mais ou menos a mesma coisa. Então, ele se colocava até na posição, olha, eu poderia até ser anátema diante de Deus. Eu sofro muito porque eles não se convertem. Eu sofro muito porque eles permanecem na dureza do seu coração, mesmo tendo a oportunidade de serem adotados como filhos, mesmo tendo a oportunidade de verem a glória de Deus, de terem as alianças. O meu povo teve todas as alianças com Deus. Deus fez aliança com Abraão, Deus fez com Isaac, Deus fez com Jacó. O meu povo teve todas as alianças. O meu povo recebeu a lei. O meu povo aprendeu o culto com o estabelecimento do tabernáculo. O meu povo recebeu promessas, mas o meu povo ainda não crê. E eu sinto, aqui fala, grande tristeza e contínua dor no meu coração. Era uma dor que não passava. Ele não tinha ninguém para falar assim, Paulo, olha só, se incomode, Paulo, as pessoas não estão se convertendo. Olha os judeus, Paulo, olha como eles estão se comportando. Ele não tinha ninguém para falar isso. Paulo, você bem que podia fazer umas ligações aí, né? Tem muita gente afastada. Não tinha. Mas a dor estava ali. Ele vivia com esse sofrimento dentro dele, né? Mas tem uma outra pessoa também que viveu com essa dor. Tem uma outra pessoa que as palavras dela, vamos lá, em Lucas 19, 41 até o 44. O Senhor Jesus entrando em Jerusalém. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. O Senhor Jesus estava sendo aclamado, as pessoas estavam gritando, Hosana ao Filho de Deus, Hosana ao que vem em nome do Senhor. Jesus estava ali em cima do jumentinho, andando, as pessoas todas fazendo festa para ele, mas dentro dele ele estava chorando, dentro dele havia essa dor pelo seu povo, até que os seus discípulos veem ele cair no choro. Jesus começa a chorar. Não pensou essa cena? Não, você nunca pensou. Você já imaginou? Jesus entrando em Jerusalém e ele começa a chorar. Né? Olha o que ele diz, 42. Ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que à tua paz pertence. Ou seja, o príncipe da paz está te visitando. Se você pelo menos um dia conhecesse essa paz, me conhecesse, me recebesse de verdade, pelo menos um dia, né? Mas agora isso está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão e te estreitarão de todos os lados e te derrubarão a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Então, quem se preocupa de verdade, age. Não adianta a gente falar que ama as almas e não sofrer pelas almas. O Senhor Jesus iria dar a sua maior oferta, que era a sua vida em favor daquele povo. E ele estava ali ainda chorando. Ele estava ali ainda gemendo por Jerusalém. Ele deu tudo de si e ele ainda estava sofrendo. Ele podia falar, não, mas eu vou fazer o que eu posso fazer. Poxa, eu já vim nesse mundo,
Eu já me submeti a tanto sofrimento, tanta humilhação. Vou morrer, olha, minha última semana nesse mundo. Mas não. Então, quando fala que Jesus derramou toda a sua vida, Ele derramou mesmo. Além do que Ele fazia, havia dentro da sua alma esse penoso trabalho. Às vezes nós já nos satisfazemos com aquilo que nós, né? Eu já sirvo nisso, eu já sirvo naquilo, eu já faço isso, eu já faço aquilo. Já está bom, é suficiente. Não há um sofrimento interior pelo povo. Eu sei que as pessoas estão caminhando para o abismo, vão ser condenadas ao inferno, vão sofrer a ira de Deus. Mas Jesus estava vendo o que iria acontecer décadas ainda à frente. Ele estava vislumbrando a dor daquelas mulheres pelos seus filhos, as trincheiras que os soldados comuns iriam fazer, que Tito, o general Tito e os seus soldados iriam fazer. E Jesus estava sofrendo. Qual foi a última vez que nós sofremos, que nós choramos, que nós colocamos o nosso rosto no pó, que nós jejuamos, que nós insistimos? Por favor, você precisa conhecer, você precisa voltar, você precisa se arrepender. Qual foi a última vez? Né? Então, eu vou parar aqui